mundo cada vez mais conectado, onde todos têm um celularzinho com acesso à internet à mão, vem a pergunta: o aparelho ajuda ou atrapalha em sala de aula? Já vi ele sendo usado de forma muito produtiva e também de forma a tirar a atenção do aluno. No Rio de Janeiro, por exemplo, os aparelhos foram banidos das salas de aula. Por aqui, a Secretaria de Educação informa que cabe a cada escola estabelecer as próprias regras de acordo com o programa educacional. Se a gente tiver um equilíbrio, uma dosagem boa, é possível fazer as duas coisas. Vamos lá. Em um mundo regido pela tecnologia, é difícil imaginar alguém que não tem algum aparelho celular. Ainda mais quando se pensa nos jovens, uma geração nascida conectada à internet. Eu uso ele mais para diversão mesmo do que para educação, porque assim, eu acho que pode auxiliar assim, em pesquisa, em algumas coisas do tipo, mas não tanto para a gente estudar, porque assim, minha escola não tem um aplicativo para a gente, ver o material. Eu tinha 10 anos e foram impostas algumas regras como não poder mexer antes de dormir, quais horários eu posso mexer e não levar para a escola e coisas do tipo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 54% dos jovens entre 10 e 13 anos possuem um smartphone. Um acesso que se tornou um desafio para a educação. O aluno que no período de aula, no momento ali de sala de aula, tem acesso à internet de uma forma mais recreativa, mais livre, ele vai ter uma dificuldade maior de concentração nas atividades, ele vai ter uma dificuldade maior de socializar com os amigos que ali estão, né? Então a internet é mais atrativa do que os coleguinhas, as atividades que ele possa desenvolver ali com seus amigos. Segundo o PISA, 65% dos alunos que falharam nos testes de matemática estavam expostos a telas de aparelhos eletrônicos de 5 a 7 horas por dia. No Brasil, 80% relataram que o uso desses aparelhos os distraíram durante as aulas de matemática. Em alguns municípios do Brasil, como Rio de Janeiro, há um decreto que impede a entrada de celulares e tablets nas escolas. Mas aqui no Distrito Federal não há essa proibição. Fica a cargo de cada unidade escolar definir se o uso desses aparelhos é válido dentro de sala de aula ou não como uma estratégia de educação. E é exatamente este o ponto que preocupa os pais aqui no DF. Segundo a Associação de Pais e Alunos do DF, a falta de regulamentação sobre o tema na capital federal pode causar um abismo na qualidade da educação. Eu acho que já passou da hora de poder estar discutindo, conversando sobre o uso dessa tecnologia em sala de aula. Acho que Brasília não pode ficar fora dessa discussão, né? Junto com os pais, junto com os pedagogos, junto com os psicólogos, enfim, todo mundo que faz educação. Para este psicólogo, o uso de dispositivos móveis em sala de aula pode ocasionar um aumento da exposição dos jovens às telas, prejudicando assim o processo educacional. O aluno que utiliza o dispositivo eletrônico de uma forma recreativa, de uma forma não educativa, ele vai demorar em média 20 minutos depois de desligar o dispositivo para voltar a ter concentração. Então isso vai deixar um déficit muito grande no aprendizado dele. O Rodrigo, de 14 anos, ganhou o primeiro celular aos 10. Foi preciso o estabelecimento de algumas regras junto aos pais para que o uso do telefone não prejudicasse o rendimento em sala. Eu não podia levar para a escola nem mexer até muito tarde, para não atrapalhar o sono. Uma posição reforçada pelo psicólogo. Dentro de casa tem que ser delimitado um tempo. O que ocupa o tempo ocioso dele é a tela. Então, se eu tiro a tela e não forneço nada para aquela criança ou adolescente numa atividade, eu vou gerar só uma frustração nele e ele vai buscar mecanismos de burlar as regras e as normas da casa para se conectar de novo dentro da tecnologia. Se o pai, por exemplo, ele tem uma resistência, não, ele não acredita na tecnologia como uma ferramenta eficaz de aprendizagem. Então, ele tem que verificar que aquela escola, por exemplo, ela vai sim adotar o celular e o tablet em algum momento nas aulas expositivas, nas aulas interativas com os alunos. Então é importante tomar esse conhecimento para que o pai não seja surpreendido no meio do caminho, né, de maneira muito negativa e depois até fique descontente com aquela proposta pedagógica daquela escola. Gente, a tecnologia faz parte da nossa vida, cada vez vai fazer mais, a gente tem que aprender a lidar com ela de forma equilibrada, dentro de casa, no trabalho, nas instituições
Eles têm muito mais habilidades que a gente para poder lidar com isso, mas a gente tem que botar também esse limite, essas regras, para que eles não vão desenfreadamente nesse começo e saibam usar com moderação, porque a gente está formando também a personalidade, os limites, as decisões, e faz parte esse controle.